de tendência de cor hoje, gente, vim trazer uma tendência pra vocês que eu adoro, que é o Grade. Quem já ouviu falar de Grade, já deixa aqui nos comentários. É a mistura de Grey com Beige, né? Então é cinza com bege. Essa é uma das tendências, assim, que eu mais gosto desse momento, e eu quero conversar aqui um pouquinho pra vocês de como que a gente pode trabalhar a composição de cores dentro dessa paleta que é extremamente versátil. Então já fica aqui comigo nesse vídeo e eu vou te mostrar aqui, inclusive com amostras, vai ficar super legal pra tu conseguir entender. Bom, então qual que é a ideia do Grade, né? Eu tô até aqui com umas amostras de tecido, porque a gente usa muito essa paleta de cores aqui no escritório, né? Então a gente pode, sim, trabalhar com tons que tenham um pouquinho mais de preto ou que tenham um pouco mais de branco, né? Então que fiquem mais escuros ou mais claros. Mas a ideia é que a gente consiga fazer um equilíbrio muito adequado entre o tom mais frio e o tom um pouquinho mais quente. Isso faz com que o nosso espaço fique aquela atmosfera mais agradável, mais gostosa, com que a gente não fique nem com a sensação de que ela é industrial demais, mas nem com aquele amarelão demais no espaço, né? Então ele fica contemporâneo, mas ao mesmo tempo ele fica elegante, gostoso e aconchegante. Então a gente consegue transmitir uma sensação muito gostosa para esse ambiente. Então essa aqui, por exemplo, é uma paleta que a gente tem tonzinhos que são mais de bege, como vocês podem ver, e a gente tem tonzinhos que puxam mais pro cinza. E muita gente tem dúvida, né? Ah, eu posso fazer a combinação de bege e de cinza? Não vai ficar brega, não vai ficar estranho, né? Eu não tenho que escolher ou só cinza ou só bege? Não, fica muito gostoso a gente fazer a combinação desses elementos, desde que a gente não tenha um cinza extremamente azulado e um bege que seja extremamente amarelado, tá? Então é importante a gente ter essa sensibilidade no olhar de conseguir entender qual que é o tom por trás desse cinza ou desse bege, se ele tem uma predominância de um subtom mais azul ou de um subtom mais amarelado. E indico que seja o mais neutro possível, justamente pra gente conseguir trazer essa sensação de harmonia. Então, como vocês podem ver, toda essa paleta aqui, a gente tem beges e a gente tem cinzas. Vou até abrir aqui um pouquinho mais. E eles, entre si aqui, já ficam super legais, né? Já fica uma paleta que combina super bem. Então, vocês podem ver que são, sim, cores que se complementam, que ficam muito agradáveis juntas, né? Por exemplo, aqui eu tenho umas amostras de carpete também. Então, aqui a gente tem um mais cinza, aqui a gente tem um mais begezinho. É, sim, muito interessante a gente fazer a mistura, né, desses elementos. E aí, uma das coisas que é importante de a gente dizer nesse quesito também é que é interessante a gente escolher um dos dois para ser a base do ambiente. Então, por exemplo, assim, eu vou escolher que o meu revestimento de piso, o piso, gente, é uma das coisas mais importantes de a gente escolher. Por quê? Porque ele é a superfície, uma das superfícies mais predominantes do espaço, né? A gente tem muito piso, né? Quando a gente fala da composição de um ambiente. Então, eu geralmente vou para os pisos mais cinzinhas e não tão beges, porque eu acho mais fácil de manter eles limpos mesmo, tá? Então, bem pela questão de praticidade. Mas é interessante a gente fazer um complemento. Então, por exemplo, assim, aqui no escritório, vocês não conseguem ver o piso, mas a gente tem um piso mais cinzinha e a gente tem um mobiliário que é num tom mais begezinho. Então a gente faz um contraponto entre esses elementos para deixar isso mais aconchegante. Outra dica que eu posso dar para vocês, que é muito legal e super fácil de aplicar, é fazer um equilíbrio entre a parte de cores que a gente tá aplicando nos materiais e a iluminação, que vocês já sabem, essas alturas do campeonato, que eu sempre indico que ela vai ser mais quente, tá? Então é importante ter esse cuidado, porque a tonalidade das superfícies, ela é alterada quando a gente aplica luz, tá? Então toda vez que a gente tem um tom mais amarelado, vou abrir aqui uma paleta pra vocês. Toda vez que eu tô trabalhando com uma paleta mais amarelada e eu coloco uma luz que é quente em cima dessa paleta amarelada, ela vai ficar mais amarela, tá? Então é interessante vocês levarem em consideração na hora de fazer essa composição que se vocês vão ter bastante iluminação contra aquela superfície, iluminação quente, por favor, contra aquela superfície, pode sim colocar um tomzinho mais cinzinha. Por quê? Porque aquela iluminação já vai dar uma aquecida naquela superfície ali. Por isso, vídeo rapidinho, apliquem essa tendência do Grade nos espaços de vocês. Inclusive, já me falem se vocês já aplicaram, que eu quero saber. Deixa o like, ativa a notificação do sininho, aquela coisa toda. E era isso, me encontra aqui na próxima semana pra gente tomar nosso café juntos.